Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando uma reportagem super legal sobre adoção e uma adoção tardia, com o casal homoafetivo, o Alex e o Leonardo, que adotou o Pedro. Então vai ser uma reportagem muito, muito legal e além de ser muito emocionante. Me chamo Alex, sou pai do Pedro Gabriel, meu primeiro filho. Pensar em adotar surgiu através de uma conversa, com meu esposo em relação à questão de aumentar a família. Por que não sermos pai? E através dessa conversa foi que surgiu o desejo pela paternidade, e isso foi ganhando força, até que daí então nos tornamos pai do Pedro Gabriel. Quando a gente fala de adoção tardia, a gente fala de sair de lá com o bebê no colo, né? E isso muitas vezes não é possível, porque além de as crianças terem muito mais crianças mais velhas esperando pela essa adoção, esperando por esse carinho, quando você vai lá para você se inscrever, como eu vi com o Alex e com o Leonardo, é muito difícil. As crianças, os bebês são adotados muito, muito rápidos e ficam as crianças mais velhas. E quando a gente fala de adoção tardia, tem muitas crianças lá esperando, né, por esse amor, por esse carinho, por esse respeito. E quando você vai até lá, você vê essas crianças, o olhinho dessas crianças brilhando quando alguém vai conhecer. E o Leonardo e o Alex nos contaram que quando foram lá, logo se apaixonaram por um menino de 11 anos. Então a gente precisa tirar essa ideia, né, de bebê, né? A gente fala, a criança está lá com uns 10 anos, 10 anos já é mais velho, vem com todo essa carga emocional. E muitas vezes você pode trabalhar essa carga emocional e eles estão fazendo um trabalho lindo com o Pedro, então eu acho que vale muito a pena. O primeiro encontro presencial, ele foi, creio que, um momento mais mágico da minha vida, porque a gente já vinha com o estágio de convivência à distância, por videochamada, e até ser marcado o dia da visita em si, levou um tempo. Foram 17 horas de viagem. E para mim foi como pai, foi o melhor momento da minha vida, né? A primeira vista, o primeiro abraço, é como se fosse um pedaço que tivesse distante, né? E a gente estivesse se reencontrando. Quero ver quando... Eita! Que lindo! Como é que você tá, meu bebê? Tá de parabéns, João. Eita, João! Que poder. Bem. João! Gostou da surpresa? Eita, João! Que presente! Coisa boa. Eu não vou largar de você. Vai não. Você vai ver, meu filho? A maior surpresa durante toda a jornada para nós, né, falando de mim, foi recebê-lo, entender o mundo dele, fazer ele entender o meu mundo, né? E a questão de trabalhar isso, você agora é pai. Então, não existe algo mais transformador na nossa vida do que você saber que você, a partir daquele momento, tem alguém dependendo de você. Então passa por um processo de transformação em vários aspectos. O que antes você se dedicava, sabe, a muito trabalho, a horas exaustas de trabalho, você começa a desacelerar e entender que você precisa viver ali como um companheiro, como um amigo ao lado do seu filho. A adaptação familiar foi muito leve. A gente chegou em casa como se tivesse saído para dar um passeio, né? Após 18 horas de estrada, a gente chegou todo mundo muito cansado, obviamente, e como o quarto dele já estava pronto, a casa já estava plenamente organizada para que esse momento acontecesse,
A sensação que a gente queria passar para ele é que ele estava chegando em casa. E quando fala da parte de adoção de homoafetivo, as coisas parece que se complicam um pouco mais. Mas eu acho que as coisas deveriam ser mais fáceis, porque eles têm tanto amor, tanto carinho para receber uma criança. E eu vejo, assim, eu falo sempre o nome deles porque eles cuidam desse menino como se é uma joia para eles. Então, eu acho que, assim, eu não sei qual a parte ali que cuida sobre isso, sobre essas documentações, mas eu acredito que para os casais homoafetivos seja um pouquinho mais complicado de lidar, né, com todas essas documentações e todas essas pessoas que vão até a casa deles, que eles conversam. Então, acho que as coisas deveriam ser um pouquinho mais fáceis para eles, porque eles têm tanto amor, tanto carinho, tanto respeito. E esse menino, o Pedro, é uma joia, né? E eu nunca vi um menino tão educado quanto esse menino. Hoje vai fazer quase 13 anos. Então, eu acho que é bem isso. A questão do preconceito em relação à adoção, ela existe. Não podemos camuflar isso. Então, claro que existem as perguntas, né, em relação, será que vai dar certo? Será que é boa índole? Será que não vão se arrepender? Então, existe. As perguntas, a discriminação, não passamos por isso, por mais que exista. Mas foi um processo de adaptação tranquilo, no sentido de entender ele, saber a necessidade dele, né? Até por questão da idade, ser um pouquinho a mais da faixa etária do comum. Então, gera as interrogações. Mas antes, o pós é mais tranquilo. Como você se sentiu quando encontrou com seu pai? Não só com o Léo, mas com o Alex. Qual foi essa sensação? Eu se senti muito feliz. Quando você olha, assim, o que você mais gosta, assim, de cada um? Eu acho que ele é bem carinhoso e é cheio de brincadeiras e muito amor. E o que você falaria hoje para o seu pai? Assim, pode falar para nós, assim. Eu falava que eu ficava muito feliz por tudo que eles me deram. Eu sempre falo desse casal, porque eles me contaram que mudou muito a vida deles, mudou muito a rotina deles. A casa ficou mais feliz, trouxe, eu acredito que mais harmonia. Já tinha, claro, mas para a família, a avó é louca por ele, os tios, a família é grande, receberam com muito amor. Eu acho que trouxe um ar maior para aquela casa. Sempre quando eles falam comigo, estão assistindo um filminho com ele ou lendo um livro com ele. Então, eles deram essa oportunidade para essa criança de 11 anos e que eu acho que muitas pessoas deveriam ter, né? Quem não pôde ter filho e mesmo tendo filho querem adotar e ir até lá e conhecer, dar essa oportunidade não só para você, mas para alguma criança que esteja lá no abrigo esperando, né, por um carinho, por um amor, por um respeito. Para ele, como filho, eu diria, acho que o que eu disse a primeira vez, né? É o maior presente da minha vida. Tudo que eu mais pedi em todas as minhas orações se concretizaram, né? Ele é assim, a maior conquista que eu tenho, junto com o Alex. Para quem está no processo de adoção, o conselho que eu dou é que siga firme, corra atrás. É burocrático, é demorado, mas tenha certeza absoluta que no final vale muito a pena. E como tudo na linha de destino funciona dessa forma, se for seu, vem até você. Então, é seguir firme e forte e se embaixar a cabeça principalmente.